E aí pessoal, beleza? Hoje no canal Artemate a gente vai comentar um pouco sobre pórtico hiperestático, certo? Eu queria pedir para vocês que se inscrevam no canal, que dê uma força aí, que comentem se gostou. A gente vai fazer o uso de algumas tabelas e o que você estiver precisando vocês mandam no comentário que eu posso encaminhar pelo e-mail, tá certo? Esse primeiro pórtico que a gente vai trabalhar é um pórtico bem simples. Ele tem um apoio de segundo gênero nas duas pontas, certo? A gente vê que a gente vai ter duas reações em cada ponta e que não é suficiente resolver com o nosso somatório das forças em x e em y e o somatório dos momentos, tá? Nesse tipo de caso de pórtico, a gente vai ter que transformar uma carga fictícia para poder voltar ele a ser um pórtico estático, para assim a gente poder resolver. Tá? Como é que funciona? O primeiro passo que eu tenho que fazer é calcular o grau estático do nosso pórtico, certo? Como é que funciona? O grau de estaticidade é igual o número de reações que eu tenho na minha viga, nos meus apoios. Nesse caso, o meu número de reações é 4. 1, 2, 3, 4, certo? Então, vai ser 4 menos o número de equações que eu tenho para poder resolver o meu pórtico. Qual é o número de equações que eu tenho? Somatório das forças em x, somatório das forças em y e o somatório dos momentos. Então, o grau estático do meu pórtico é igual a 1. O que esse 1 significa para mim? Esse 1 significa que eu vou ter que substituir, certo? A y, a x, dy ou dx, desculpa, aqui é dx, por o valor unitário de 1, certo? Eu vou ter que fazer essa substituição para trocar o gênero do meu apoio, para mim poder resolver o meu pórtico, como eu fiz aqui no exemplo do lado. O exemplo do lado, a gente vê que eu deixei aqui no apoio de segundo gênero, só que aqui eu troquei o meu apoio e coloquei uma carga x1 no lado. Ele vai ficar igual ao meu pórtico, o meu primeiro pórtico, só que essa carga aqui vai estar separada dele. Ele não vai ser mais um apoio engastado, certo? O próximo passo eu vou ter que transformar esse meu pórtico em dois casos diferentes, certo? Caso 0 e caso 1. Eu poderia ter caso 0, caso 1, caso 2, caso 3. O que pode modificar o meu número de casos? O meu número de casos é dado pelo número de x que eu vou ter. Nesse caso, eu tenho apenas 1. Eu vou ter apenas x1, certo? Como eu tenho apenas x1, eu vou ter caso 0, que é o caso da minha viga, do meu pórtico original, e vou ter caso 1, que vai ser o caso x1. Eu já fiz o desenho aqui embaixo, eu vou explicar para vocês. Como a gente pode ver, eu já botei aqui embaixo o caso 0 e caso 1. Como é que funciona? O meu caso 0, eu vou botar o meu pórtico sem a minha reação x1, certo? Eu vou botar apenas o meu pórtico, mas a gente pode notar que esse meu apoio já foi substituído. Ele não é mais do segundo gênero. Esse continua igual porque eu não mexi, mas esse daqui eu transformei o dx numa carga x1, certo? Então, esse vai ser o pórtico que eu vou ter que resolver, certo? No caso 1, a gente pode ver que eu não tenho nenhuma outra carga, que nesse caso eu ainda tenho a carga de 50, né? Mas aqui eu não tenho nenhuma outra carga a não ser o valor de x1. E esse x1, ele sempre vai valer 1, certo? Ele é uma carga unitária. Se no caso eu tivesse um x1 e um x2, vamos supor, né? Eu iria ter que fazer caso 0 com o meu pórtico original, certo? Sem nenhuma carga fictícia, sem nenhum x no caso. Eu iria fazer o caso 1 com apenas uma carga fictícia, apenas o x1, e iria ter que fazer um caso 2 com apenas a carga x2, e esse valor iria valer 1,
sempre assim. Ele sempre vai ser assim. Sempre vai ter que seguir o mesmo passo e o mesmo jeito de resolução, tá? Primeiro a gente vai pegar então esse caso 1, tá certo? Vai trazer ele por uma folha e vai resolver ele separado, esse primeiro caso, beleza? Agora que eu já peguei o meu caso 0, vou até escrever aqui para a gente não se perder. Caso 0. Que eu já peguei o meu caso 0, o que eu vou fazer? Eu vou ter que calcular o somatório das forças em x e em y, o somatório dos momentos e vou ter que construir o diagrama do meu pórtico, certo? Como que eu vou ter que construir, como que eu vou construir meu diagrama? Fazendo seções, claro. Vou ter que fazer o primeiro corte aqui, um outro corte aqui e um outro corte aqui. Se você não lembra como é que funciona os diagramas em pórtico, eu acho que no canal eu tenho um vídeo que explica como é que funciona certinho, tá? Mas vamos lá. Quais as reações que eu vou ter no primeiro apoio? Vou ter reações AY, certo? E também vou ter uma reação AX, tá? E no meu apoio D, vou ter apenas uma reação dy. Tá, então vamos começar a nossa resolução. O somatório das forças em y é igual a 0. O que eu vou ter em y? AY e o dy, certo? Então, AY mais dy igual a 0. Certo? Agora, a gente vai fazer o somatório das forças em x. Então, somatório das forças em x é igual a 0. O que eu vou ter em x? Em x eu vou ter a minha força AX e vou ter também a minha força de 50. Então, AX menos 50, o AX vai ser igual a 50 kN. Certo? Agora que eu já achei o meu valor de AX, eu vou fazer o somatório dos momentos no ponto A. Vamos lá. Somatório dos momentos em A igual a 0. Eu vou ter o primeiro menos. Eu vou fazer tudo que está girando no sentido horário positivo, certo? Então, tudo que está girando no sentido anti-horário vai ser negativo, certo? Então, menos dy vezes o braço, que é 5, mais 50 vezes 3 igual a 0. Tá? Isolando o dy e dividindo por 5, eu vou ter que o valor de dy vai ser igual a 30 kN, certo? Agora, a gente vai substituir esse valor para achar o valor de AY. E a gente vai ter que o AY é igual a menos 30 kN. Certo? Após a gente já ter achado o valor de AY, o valor de dy e o valor de AX, o próximo passo vai ser a gente fazer as seções, tá? O nosso primeiro corte do nosso pórtico vai ser aqui, que vai ser o corte S1. Vamos ter um corte S2 e o corte S3, certo? Então, vamos por passo. Vamos pegar o primeiro corte. Vou desenhar ele aqui embaixo, tá? O corte S1, tá? Ele vai variar de onde a onde. A gente vê
Quando eu fiz esse primeiro corte, ele vai variar de 0 a 3, certo? Que é o da minha primeira barra. Então, eu vou desenhar ele. Vamos ver, a gente tem uma força AY, que vale menos 30, então é para baixo. Vamos ter uma força AX, que vale 50, certo? E vamos ter as nossas forças cortantes, né? Então, a cortante normal e o momento. Esse valor aqui do meio da distância vale x, tá? O nosso corte ele vai variar de 0 até 3. Fechou? Vamos fazer o somatório das forças em x e em y e os dos momentos de novo. Então, somatório das forças em x é igual a 0. O que eu tenho na minha força em x? A gente percebe que em x eu vou ter a minha cortante. Então, a cortante vai ser igual a 50 kN. Certo? Tem o somatório das forças em y igual a 0. O que eu vou ter em y? A normal e o 30. E claro que eu vou fazer a normal menos o 30, passando para o outro lado, a normal vai ser igual a 30. Então, a normal igual a 30. E para terminar, a gente vai ter o momento. Somatório dos momentos em S1 igual a 0. Por que eu fiz o momento em S1? S1 é o local que tem o maior número de reações. Eu sempre faço a somatória dos momentos no local que eu tenho o maior número de reações, certo? A gente percebe que o Vn não gera momento, o 30 também não vai gerar momento, porque ele está na linha, aplicado na linha do momento, só o que vai gerar momento vai ser o 50. A gente vê também que ele está girando em sentido contrário do nosso momento que a gente tem aqui, tá? Então, a gente vai ter que o momento menos 50, o braço vale x, o momento é igual a 50x. Vamos aplicar os intervalos, né? Então, para x igual a 0 e para o x igual a 3. Para o x igual a 0, a gente vai ter 0. Para o x igual a 3, 150. Certo? Agora a gente vai começar no corte S2. Pegando agora o corte S2, tá? A gente vai perceber que a minha força de 50 agora vai aparecer, que antes ela não aparecia no começo, porque eu vou pegar esse pedaço aqui. Então, essa minha força já vai aparecer, certo? O AX e o AY também vão aparecer. Aqui vale 3 e aqui vai valer x. O meu x varia de 0 até 5, tá? Eu já montei aqui e agora é só a gente calcular a normal, o momento e a força cortante. Lembrando que todas essas forças estão no sentido positivo, tá? Se você não lembra como é que funciona o sentido positivo, dá uma olhadinha que eu tenho outro vídeo falando sobre isso. Tá, então vamos lá. Somatório das forças em x vai ser igual a 0. O que eu vou ter em x? A normal, que é positiva, mais 50 menos 50. Então, a normal vai ser igual a 0. Certo? Agora, a gente vai fazer o somatório das forças em y, igual a 0. O que eu vou ter em y? A minha força cortante, para baixo positiva, certo? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Como ela está indicada para baixo no corte, tudo que está para baixo é positivo para mim, tá? Tem que tomar cuidado para não trocar, porque pode dar problema na hora de montar o diagrama.
Então, para baixo, positivo, mais 30 que está para baixo, também é positivo, igual a zero. A força cortante vai ser igual a menos 30. Certo? E para terminar, a gente vai fazer o somatório dos momentos no corte. Somatório dos momentos em S2 é igual a zero. Eu vou ter um momento positivo. O 50 não vai gerar momento, porque ele está na linha. Eu vou ter outras duas forças gerando momento, que seria o 50 aqui de baixo e o 30. Esse 50 vai girar no sentido horário, contrário do meu arbitrado positivo. Então, eu vou ter menos 50 vezes 3, certo? Mais 30, quando a força está para baixo, eu uso essa distância, né? Vezes x. Isso vai ser igual a zero. Então, o momento ele vai ser igual a 150 menos 30x certo? Agora eu vou aplicar o meu intervalo para 0 e também para 5. Para 0, ele vai ser 150 e para 5 vai ser 0, certo? Agora a gente vai para o nosso corte S3. Continuando nosso vídeo com o corte S3, a gente vai perceber que eu vou pegar apenas esse pedaço do lado direito e eu vou ter uma reação em dy aqui nele, certo? A gente percebe também que o momento está em sentido oposto do corte S1. Isso acontece porque como eu estou pegando numa outra direção, ele vai mudar o momento. Se você não lembra como é que funciona esses momentos positivos, negativos e as forças cortantes, eu tenho um vídeo no canal que mostra como que funciona também uma montagem de um pórtico, certo? Essa distância aqui continua sendo x, certo? E esse x ele vai variar de onde a onde? De 0 a 3, que é o tamanho da nossa barra de corte. Então, de 0 a 3. Então, vamos lá. Eu vou fazer primeiro o somatório das forças em y igual a 0. Quais as forças que eu vou ter em y? Eu vou ter a normal e também vou ter a minha força dy. Então, a normal vai ser igual a menos 30 kN. Agora eu vou fazer o somatório das forças em x. Então, o somatório das forças em x vai ser igual a 0. Quais as forças que eu vou ter em x? Eu vou ter a cortante igual a 0. Não tem nenhuma outra força em x, certo? Os momentos vai ser a mesma coisa em S3. Então, o somatório dos momentos em S3 vai ser igual a 0 também, porque não existe nenhum momento, certo? Agora, depois que a gente tem todos os cortes feitos, a gente vai ter que fazer a montagem dos diagramas, certo? Então eu vou dar pausa aqui e vou já trazer eles montados para a gente. Pegando já os três pórticos, do diagrama de esforço normal, do esforço cortante e do momento fletor, a gente vai analisar corte por corte para assim poder fazer a montagem deles. Vamos começar pelo corte S1. Como a gente pode ver com o exercício que a gente fez, a nossa normal vai ser 30 positivo, a cortante 50 positivo, os dois constante, e o nosso momento vai ser uma reta, por causa que ela está em primeiro grau, o nosso momento, e uma reta de 0 a 50, certo? Então a gente vai fazer essa montagem da nossa primeira barra. Então, aqui na normal, aqui na cortante, eu vou ter 50. E o momento, no ponto 0 vai ser 0, e no 5, e no 3, desculpa, 150.
certo? Agora a gente vai olhar o nosso corte S2. Cadê? Tá aqui, ó. No nosso corte S2, a gente percebe que a normal vai valer 0, a cortante menos 30, e o nosso momento no ponto 0 vale 150, e no ponto 5 vale 0. Então, a normal, 0. A cortante vai valer menos, deixa eu dar uma olhadinha de novo, menos 30. Menos 30. E o meu momento vai ser uma reta de 150 até 0. Aqui vale 0. E aqui 150, lembrando que vai ser positivo. Tá certo? A gente vai olhar agora o nosso último corte, que vai ser o corte S3. Tá. No corte S3, a gente pode ver que eu vou ter a normal menos 30, o cortante momento 0. Então, com o diagrama já do caso 0 montado, o próximo passo vai ser montar o diagrama do caso 1 e resolver ele passo a passo, fazendo seção por seção e fazer a montagem do diagrama. Para o vídeo não ficar muito longo e não ficar muito cansativo, eu vou continuar essa aula num próximo vídeo, tá certo? Eu também vou botar esse vídeo na descrição desse próprio vídeo que eu estou fazendo aqui, tá? Então vocês podem acompanhar para a gente chegar na resolução desse exercício. É isso então, pessoal. Valeu!